Boa noite, queridos irmãos, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Estamos aqui mais uma vez para o nosso estudo bíblico e desta vez com um tema muito impressionante. Esta semana vamos estudar um tema muito impressionante e preocupa a cada um de nós. Todos nós crescemos ouvindo isso. Se você for bom, será salvo. Se você não for bom, irá arder no fogo. Queridos irmãos, será que Deus é mau a ponto de qualquer um que não faz o que lhe agrade vai arder no inferno? Será que é isso? É isso que nós vamos saber no estudo de hoje. O tema é o plano da salvação e desde já parabenizo a cada um de vocês pelo esforço, empenho. Já estamos na 4ª semana dos nossos estudos. Vocês têm se empenhado cada estudo em entender o que a Bíblia tem para nos revelar. Vamos agora orar. Querido Pai, querido Deus, que habita nos altos céus, neste momento entrando na Tua presença, pedimos luz e iluminação, proteção de todos os perigos que neste mundo enfrentamos e permita, Pai, que cada um de nós seja satisfeito às suas necessidades. Em nome de Jesus. Amém. A história da nossa introdução era muito impressionante, pois dizia que um jovem pediu socorro na praia ao ser levado pelas ondas, mas em vão ele tentava evitar o afogamento. Só que minutos depois, um helicóptero sobrevoava na área e localizou o rapaz. Do alto, o salva-vidas lançou um livro plastificado e o livro dizia: leia o manual de instruções. Se você seguir as regras passo a passo, vai conseguir se salvar. Essa técnica funciona? Certamente que não. Não funciona mesmo, queridos irmãos. Enquanto ele lia os passos e tentava seguir as instruções, ele cada vez mais se afogava. O nosso Deus não fez como esse helicóptero. Ele não disse para seguirmos instruções passo a passo para nos salvarmos. Ele mergulhou neste mundo para nos tirar do afogamento. Ele seguiu o passo a passo, ele por nós. E nós só precisamos pegar em sua mão para sermos salvos. Essa é a graça de Deus. Essa é a misericórdia de Deus para conosco. A questão número 1 do nosso questionário dizia: de quem é a culpa pelo surgimento do mal e pecado? 1 João 3, 8, Apocalipse 12, 12 é onde nós íamos encontrar a resposta. E a resposta é a linha B. O diabo peca desde o princípio e desceu à terra com grande ira, grande cólera, grande raiva, sabendo que o seu tempo é curto. Ele sabe que o tempo dele é curto, mas a pergunta é: tempo de quê, queridos irmãos? Mateus 25, 41, nós encontramos que é tempo de quê que o diabo sabe. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. O diabo sabe que pouco tempo lhe resta, porque ele e seus anjos estão condenados a arder no fogo. E o verso diz: fogo preparado para o diabo e seus anjos. O fogo nunca foi preparado para o ser humano. O fogo nunca foi preparado para você, querido irmão. Mas o diabo quer que o ser humano lhe acompanhe nessa condenação. Deus quer salvar você e eu dessa condenação final. Ele não quer te perder. Ele não tem prazer na morte de nenhum ser humano, mesmo que esse ser humano seja mau, mas ele deseja que todo ser humano se converta do seu mau caminho. Ezequiel 33, 11 nós encontramos: diz-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que haveis de morrer, ó casa de Israel? Por que você morreria, querido irmão? É a pergunta de Deus. Deus tem desejo imenso de salvar cada um de nós. Você aceita ser salvo por Ele? No número 2 nós temos: por que acontecem coisas ruins com pessoas boas? Romanos 5, 12, onde nós tiraríamos a resposta. E a linha correta é a linha B.
Sim, queridos irmãos, é por causa do pecado que entrou no mundo que há sofrimento, que há mortes, que há assassinatos, que há violências e todo tipo de mal, queridos irmãos. É uma situação inevitável de acontecer, é consequência do que resultou a escolha dos nossos primeiros pais. Satanás teve autonomia de fazer o que bem entender conosco quando os nossos primeiros pais escolheram obedecer a ele. No número 3 nós temos: é possível ficar neutro no mundo sem servir a Deus nem ao diabo? Daniel 8:25, Mateus 6:24, nós encontraríamos a resposta, e a resposta correta é a linha B. Não é possível, queridos irmãos. Quem não serve a Deus automaticamente serve ao diabo, e ele destruirá a muitos que vivem nessa condição de tranquilidade e despreocupada. Daniel 8:25 nos esclarece isso. Algumas pessoas até preferem servir os dois, servir a Deus ou ao diabo, mas a Bíblia diz que isso é impossível. É impossível de servir a dois senhores, ou amará um e odiará o outro. E Apocalipse 3, versículo 17, diz que nós, cristãos atuais, somos mornos, pois nós não somos quentes nem frios. Quem dera se nós fôssemos frios de uma vez ou se fôssemos quentes de uma vez, mas porque nós somos mornos, Deus não tem como nos engolir. Nós precisamos nos decidir, precisamos escolher um para servir, ou é ao diabo ou é a Deus. Devemos descer de cima do muro, devemos nos posicionar em que lado nós estamos. No número 4 temos: como podemos vencer a Satanás? Efésios 6:12-13 e Apocalipse 12:11, nós encontraríamos a resposta, e a linha correta era B. Devemos usar toda a armadura de Deus e o sangue de Cristo. É necessário escolher a quem desejamos servir, só assim poderemos ter ajuda para vencer Satanás. Ao passo que, se não escolhermos, automaticamente estamos nas mãos de Satanás e nunca necessitaremos vencê-lo, nunca teremos consciência de que estamos numa batalha. Qual foi a reação de Deus quando viu que o homem pecou? Era a pergunta 5. Gênesis 3:9-10, Gênesis 3:21, nós encontraremos a resposta. E a resposta correta era a linha C. Deus teve compaixão do homem, foi procurá-lo, lhe deu sua ajuda e lhe vestiu com peles de animais. Deus é amor, queridos irmãos. Ele nunca deixa suas criaturas sem ajudá-las. Não foi diferente com nossos primeiros pais. O versículo 21 de Gênesis 3 diz que foram vestidos com peles de animais. Onde apanharam essas peles de animais, queridos irmãos? Isso mostra que, da mesma forma que nós somos salvos pelo sangue de Jesus Cristo, esse casal também foi salvo. Mas para o caso deles, teve que morrer um animal no lugar deles. Essa pele de animais que foram vestidos com ele representa o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, Apocalipse 13:8. O cordeiro simbolizava o próprio Jesus Cristo, que mais tarde viria a morrer em nosso lugar. Isso mostra que Adão e Eva foram salvos da mesma forma que Deus pede a nós para que aceitemos a salvação em Cristo Jesus. Número 6 nós temos: qual é a condição da natureza do homem após o pecado? Gênesis 6:5 é onde tiraríamos a resposta, e a resposta é a linha B. A condição do homem depois do pecado tornou-se má, corrompida, depravada, a maldade multiplicou-se, os pensamentos e toda a imaginação do coração eram maus continuamente. Mesmo depois de Deus ter ajudado aquele casal após o pecado, o coração, o pensamento e as ações de toda a sua descendência se tornou má continuamente. Nós temos exemplos disso com Caim. Caim, vocês sabem muito bem que ele teve inveja do seu irmão e o matou. Depois, toda a geração de Caim era violenta e má e seguia o seu próprio coração, até que houve casamentos entre os filhos de Sete, que substituiu Abel e de Caim, e aí a maldade encheu toda a terra e Deus teve que acabar com o mundo através do dilúvio e salvou Noé e sua família.
Deus teve que acabar o mundo com o dilúvio, não porque ele odiava o ser humano, é porque o ser humano já estava perdido. Por mais que Deus tivesse deixado, o que iria acontecer era que a raça humana toda tivesse sido extinta. Então Deus levou Noé, junto com sua família, lhes salvou para dar continuidade à raça humana. Por isso que nós existimos, queridos irmãos. Mas mesmo depois de salvar Noé e sua família, houve alguém que começou a ter pensamentos maus. Um dos filhos de Noé começou a fazer uma torre de Babel. A torre, diziam eles, que era para atingir o céu, para que se houvesse outro dilúvio eles não morressem. Mas Deus havia dado certeza de que nunca mais vai acabar o mundo com o dilúvio. O que eles precisavam era crer. Mas houve alguém que começou a desconfiar da palavra de Deus. E Deus teve que confundir o mundo com diferentes línguas. Em Gênesis 11 nós encontramos essa narração da história. Por isso que hoje em dia nós vemos diversas línguas em que não é possível nos entendermos. Foi Deus para poder evitar o mal pior. Tudo isso, queridos irmãos, mostrou o qual Satanás e o pecado dominou o coração dos homens e de todo o mundo. No número 7 nós temos o que Deus planejou para nos resgatar e nos livrar do pecado e morte eterna. 1 Pedro 1, 18 a 20, Romanos 5, 8, João 3, 16, nós encontramos. Deus planejou nos resgatar pelo sangue precioso de Cristo. Deus provou o seu amor, dando o seu único filho para morrer por nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você crê, querido irmão, que Jesus Cristo morreu por ti? Você crê que Ele é o único teu Salvador? É Cristo que nos purifica de todos os pecados diante de Deus. É Cristo que diante de Deus diz: perdoa-lhes, Pai, eu morri por eles. É Cristo que te dá direito à salvação e te livra da condenação eterna. O que você precisa é apenas crer em Jesus Cristo. É aceitar que Ele é o teu Salvador e que se não fosse Ele, automaticamente você estava condenado. Pois como vimos, o coração humano é mau continuamente. Número 8 nós temos: quem tira o pecado no mundo e quem é esse Cordeiro? João 1, 29. Cristo é quem tira o pecado no mundo. O Cordeiro que tira o pecado no mundo é Cristo Jesus. Todo o pecado que nós cometemos, quem purifica é Jesus Cristo, mas isso acontece quando eu creio nele e entrego a minha vida nele. E isso também não significa que devemos pecar de propósito, porque Cristo vai tirar nosso pecado. Não, temos que prestar muita atenção nisso. Em Levítico 4, 27 diz que se qualquer pessoa do povo da terra pecar por ignorância e fazer alguma das coisas que o Senhor ordenou que não fizesse, se continuar a leitura, vai perceber que Deus dizia: leva um cordeiro sem defeito e pegue com a sua mão e mate-o, confessando o seu pecado e simbolizando que o pecado deveria passar para aquele cordeiro que iria morrer, ao invés de você morrer. Da mesma forma, queridos irmãos, toda vez que eu peco, eu devo confessar o meu pecado, e quem morre toda vez que eu peco é Jesus Cristo. Por isso, queridos irmãos, o pecado deve ser por ignorância, não proposital, só porque Jesus Cristo entregou o sangue dele por mim. Mas toda vez que eu pecar, que tenha certeza disso, nunca deve deixar de confessar porque você não consegue parar de pecar. Não, toda vez que você pecar, Jesus Cristo está disponível para limpar e te tornar santo. O que você precisa é confessar o seu pecado e fazer esforço de abandoná-lo. Número 9 temos: o ser humano precisa ser salvo de o quê? 1 João 3, 4, Romanos 6, 23, é onde nós encontraríamos a resposta. E a linha correta é a linha C. O ser humano precisa ser salvo justamente da transgressão da lei de Deus, que é pecado e leva à morte. Assim como quando alguém viola a lei do país, é levado preso ou condenado à morte,
Cristo, quando nós violamos a lei de Deus, Ele é que é levado preso ou Ele é que é morto no meu lugar. Eu não sei se vocês conseguem perceber isso. Eu é que roubo, mas quem vai preso é Cristo. Eu é que matei, mas quem é condenado à morte ou vai preso é Cristo Jesus. Cristo decidiu fazer isso diante de Deus. Ao invés de nós morrermos, Cristo disse: Pai, eu vou morrer. Eu vou morrer no lugar deles. Será que você conseguiria entregar seu filho para que morresse no lugar da culpa de alguém? Pois é um amor que é impossível para nós como seres humanos, mas Deus foi capaz de fazer isso para resgatar a mim e a você. No número 10 nós temos: que lei Deus deu ao ser humano e contra quem Satanás tem raiva? A linha B era a alternativa correta, que dizia: Deus deu ao ser humano a lei escrita pelo seu próprio dedo em 2 tábuas de pedra. E Satanás tem ódio de toda a descendência da mulher, mas apenas os restantes dessa descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Assim como o nosso país, queridos irmãos, tem lei de trânsito, tem a Constituição da República, Deus também tem uma lei que governa todo o universo. É essa lei que o ser humano também foi dado. E Satanás tem raiva somente dos que obedecem essa lei e têm fé em Jesus Cristo. Ele não tem raiva de quem tem fé em Jesus Cristo apenas, nem tem raiva de quem obedece os mandamentos apenas, mas sim ele tem raiva daqueles que obedecem os mandamentos e têm fé em Jesus Cristo, porque não é possível você obedecer os mandamentos de Deus sem Jesus Cristo, pois Jesus Cristo é quem obedeceu os mandamentos por ti e Ele é que pode dar força a você para conseguir obedecer os mandamentos de Deus. E Satanás sabe muito bem disso, de que toda pessoa que procura obedecer os mandamentos com a ajuda de Jesus Cristo, esse sim vai alcançar a perfeição cristã. E ele tem ódio dessas pessoas. Você nunca pode querer ser salvo apenas por obedecer os mandamentos. Também nunca pode querer ser salvo apenas por crer em Jesus. Você será salvo por crer em Jesus e obedecer os seus mandamentos, tudo junto. No número 11 nós temos: de que maneira ele nos influencia para não obedecer à lei de Deus? Satanás nos influencia para não obedecer à lei de Deus, fazendo surgir falsos cristos e falsos profetas que operam grandes sinais que, se possível, enganariam os escolhidos. Mateus 24, 4 e 24. Segundo Coríntios 11, 14 também diz: isso não deve vos admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Esses falsos prodígios que seriam feitos com os falsos profetas enganariam, se possível, os escolhidos. Isso significa que os escolhidos não serão enganados, mas, se possível, enganaria. Isso significa que iria parecer que Deus mudou de ideia quanto a todo o seu plano de salvação, mas Deus não mudou de ideia. E os prodígios seriam feitos pelos falsos profetas, iria parecer aos olhos dos escolhidos como se Deus permitisse que nós fôssemos salvos com o nosso pecado, sem necessitar da purificação de Jesus Cristo. Mas o Evangelho de Deus não mudou. Gálatas 1:6 nos aconselha a nunca nos afastarmos do Evangelho verdadeiro de Cristo. O próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Sim, ele se transforma. Da mesma forma que ele se transformou em serpente e conversou de maneira suave com Eva, como se ele estivesse falando a verdade, também se transforma em pessoas que aparentam serem bondosas e com boas obras e nunca conduzem as pessoas à lei de Deus. Segundo Coríntios 11:15 diz que o fim dessas pessoas serão conforme as suas obras. Deus conhece a real intenção dessas pessoas. Nós devemos nos apegar apenas à palavra de Deus e acreditar no que a palavra de Deus diz. Número 12 diz: como receber a salvação? Atos 16:31
Mateus 19:17. Para receber a salvação é somente crer em Jesus Cristo. Serei salvo eu e a minha casa. Você só precisa crer em Jesus Cristo. Será salvo você e a sua casa. Se você crê nisso, vamos orar. Senhor meu Deus, creio que sou um pecador, que necessito da sua graça para me salvar. Confesso que violei a sua lei e que o seu sangue é o único que pode me purificar do meu pecado. Reconheço que com minhas próprias forças é impossível me tornar santo e puro diante de Deus. A partir de agora, querido Deus, te entrego o meu coração e todo o meu ser para que o guie e me transforme. E oro tudo isso em nome de Jesus.